Olá queridos, aqui é o Nadotti e sejam bem-vindos à segunda parte da história completa de Hora de Aventura. Lembrando que isso é uma série de vídeos que eu estou refazendo agora com muito mais detalhes dessa história. Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar todos os vídeos. Também deixe o seu like e o seu comentário aqui do que você está achando, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. E depois que o cometa catalisador verde chega na Terra, ele traz um gigantesco período sombrio onde provavelmente os dinossauros foram extintos. E com o tempo isso daria espaço para os humanos e também os vampiros aparecerem. Só que outras formas de vida já existiam há muito tempo fora da Terra. Inclusive Marte é um desses lugares, tendo um povo de origem um tanto quanto misteriosa. Ela é uma sociedade autoproclamada utópica que a gente não sabe exatamente de onde veio, mas com certeza eles têm alguma relação direta com os humanos. A questão mais emblemática é o seu próprio governante. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que era para ter sido morto em 1865, acaba conseguindo fazer um acordo com a morte, a subornando com uma moeda de 1 centavo para que ao invés de ser morto ele voltasse para o passado, ganhando imortalidade e virando o rei de Marte. E ao seu lado no governo estaria Grob Gob Glod Grod, um ser muito poderoso com sua espada flamejante, que inclusive ficaria conhecido na Terra como uma divindade chamada Glob. E ele inclusive é o irmão do Magic Man. Só que nessa época todo mundo vivia em paz e eles eram amigos. Isso até um evento conhecido como a primeira vinda de Golb, quando esse monstro interdimensional atacou Marte e acabou deletando da existência a esposa do Magic Man, a Margos. Quando Golb engole algum ser, ele faz uma espécie de digestão, quebrando suas camadas, voltando até a sua pura essência, até que ele deixe completamente de existir. Não apenas morrendo, mas literalmente perdendo a sua existência. Desde então, ninguém nunca mais lembrou da Margos a não ser o próprio Magic Man, que a partir de então começou a buscá-la sem nenhum sucesso. Inclusive, o próprio Prismo não foi capaz de encontrá-la. Ficando cada vez mais louco e obcecado por isso, ele acaba criando um sistema de segurança para Marte que era basicamente um clone da sua mulher. Inclusive o seu próprio nome era Margos, sigla para magia automática resistente geradora de lazer e suporte. E seu plano era colocá-la no topo do Monte Olimpo para vigiar e prevenir uma segunda vinda de Golb ao planeta. Só que o Magic Man tinha segundas intenções. Queria que ela fosse realmente uma substituta da sua mulher. Porém, ela jamais cumpriria essa função, se rebelando contra ele e transformando toda a sua tristeza em perversidade e loucura. Enquanto isso, o Orgalorg, também conhecido como Destruidor de Mundos, viajava pelo sistema solar dominando, destruindo e buscando cada vez mais poder. O seu objetivo era absorver um cometa catalisador, e quando um deles, na cor amarela, estava prestes a se chocar com a Terra, ele vai atrás desse objetivo. Só que o Rei de Marte não iria se curvar a tirania desse monstro, mandando o Grob Gob Glod Grod para derrotá-lo com a sua espada flamejante. E ele felizmente tem sucesso na sua batalha, banindo a entidade para o planeta Terra, que pela sua atmosfera acabou comprimindo em um pequeno e inofensivo pinguim. Um pinguim que muito futuramente ficaria conhecido como Gunter. E nessa forma ele não tem nenhuma memória de quem ele realmente é, apesar de ser uma criatura imortal. E dessa forma ele acabou acompanhando toda a história da humanidade. Então vamos fazer uma viagem aqui rapidinho. Ele estava lá quando o fogo foi descoberto, na Idade da Pedra caçou animais, no Neolítico viu o ser humano virar sedentário, foi parte também do Antigo Egito, da Antiga Grécia e também da Antiga Roma. Fez parte de um culto e começou a ascender na vida, sendo parte da nobreza na Idade Média, produzindo assim a sua própria marca de bebidas, a Guntus, ficando muito rico tendo carros, aviões, e chegando na Idade Moderna ele se tornou um diretor de cinema e aproveitou muito essa vida de Hollywood. Porém ele acabou se cansando de todo esse luxo, evoluindo de forma espiritual, meditando e escolhendo ter uma vida mais simples no campo. E por fim ele se aventura em uma viagem de barco e acaba chegando até o reino do Rei Gelado, onde ele é adotado e nomeado como Gunter. Porém vamos lembrar
lembrar que durante todo esse período de evolução da humanidade, existem também muitos outros seres e mundos por aí, que inclusive já viajam pelo universo tendo uma conexão interdimensional. Dando destaque aqui, por exemplo, o Drift, uma estação espacial muito antiga que reúne vários tipos de espécies alienígenas. E outra coisa importante que aconteceu nesse meio tempo foi a guerra entre cães e iriscórnios. Essas duas espécies que vivem na dimensão de cristal se tornaram em algum momento inimigas e começaram a batalhar por território, começando assim uma guerra que aparentemente durou milhares de anos. Não sabemos muito bem como aconteceu, quem ganhou, mas o resultado disso é que essas duas raças continuariam tendo ressentimento, não se envolvendo umas com as outras. E assim o tempo passaria. O mundo agora vive uma era onde a magia praticamente desapareceu sobre a Terra nos tempos modernos, com os grandes heróis e magos de antigamente se tornando nada além de mitos e lendas. No entanto, ainda parece haver uma vaga consciência da existência da magia e sugere-se que um número significativo de humanos ainda acredita que ela seja real. Então, nos anos 60, nasceriam dois personagens muito importantes, não só para a história da coroa, mas também para todo o universo de Hora de Aventura: Simon Petrikov e Betty Grove. Os dois seriam grandes estudiosos. Em sua pós-graduação, estudariam artefatos antigos e sua relação com a magia na Universidade de Petrogrado, na Rússia. Eles se conheceram pouco antes da Betty partir em uma viagem de 6 meses para estudar petróglifos no interior australiano. Ela cancela a viagem e se apaixona por Simon e todo o seu trabalho. Mesmo sendo cético e não acreditando diretamente em coisas sobrenaturais, Simon diz que de alguma forma ele sente atração por superstições e é por isso que ele gosta tanto de estudar tais objetos, mesmo não acreditando nisso. Betty eventualmente se tornaria noiva do Simon, e eles são coautores de um livro chamado Rituais Mágicos e suas aplicações no espaço-tempo. Esse livro contém numerosos rituais retirados de registros antigos, de antes do desaparecimento da magia. Mas naquela época, esses rituais eles não poderiam ser realizados porque a magia estava enfraquecida naquele mundo. Então o Simon permanece cético de que eles realmente possam ser reais. E ele foi muito além disso. Ele tinha um estudo sobre seres antigos que o levou a descobrir a existência do próprio Golb, um dos seres mais poderosos, sendo a personificação do próprio caos. Tenho achado referências a essa entidade misteriosa que personifica o caos. Que ótimo! Bem, vamos fazer sundaes. Golb diria que sorvete não tem significado. E ele ironicamente enfrentaria tal ser um dia. Porém, seus estudos são interrompidos quando ele é hospitalizado depois de um acidente doméstico, envolvendo a Betty e um pote de cerejas. Depois disso, Simon descobre 2 artefatos muito importantes em suas expedições que desafiam a sua visão anteriormente cética sobre a magia. E a primeira é a coroa de Evergreen, que ele compra de um velho estivador no norte da Escandinávia. O segundo ele descobre com a ajuda da Betty no Hindukush, um dos objetos mais poderosos de toda a série, o Enchiridion, um livro capaz de abrir um portal para qualquer lugar no multiverso. Depois de voltar para casa dessas expedições, ele apresenta suas descobertas no Museu de História. Mas as descobertas recebem pouco reconhecimento, afinal estava falando de coisas supersticiosas fora um pouco do que a ciência moderna aceitava. E um jornalista chamado Bruce Giese até escreve um artigo de jornal humilhante sobre o Simon. Mas enfim, quando ele retorna, ele vai mostrar a coroa para Betty. Sem saber seu verdadeiro poder, ele coloca ela na cabeça como uma piada, mas de repente sua cabeça está repleta de segredos do gelo e da neve, enquanto a coroa continua a cumprir o desejo de Gunther de todos aqueles milhões de anos atrás. E a sua transformação em um mago do gelo louco e poderoso começa. Ele persegue a Betty pelas ruas, gritando por ela como princesa, princesa, que talvez seria o apelido carinhoso que eles tinham, e disparando rajadas de gelo das suas mãos. Ela, claro, está aterrorizada com o poder incontrolado de Simon e por isso ela está se escondendo. Desde então, ele acredita que a Betty tenha fugido e por esse motivo talvez ele desenvolveu inconscientemente uma obsessão por encontrar a sua princesa.
fazendo ele capturar futuramente e se apaixonar por todas aquelas que detinham esse título de princesa, por mero resquício da palavra vinculada à sua amada que um dia ele perdeu. E após o misterioso desaparecimento de Beth, Simon começa a perder a sua sanidade enquanto ele lentamente sucumbe à coroa. Ele grava fitas documentando sua transformação física e mental. E agora estamos nos aproximando de um dos eventos mais importantes, a Grande Guerra dos Cogumelos. E alguns personagens muito importantes vão passar por essa transição, como por exemplo o Mosef Mastrogiovanni, conhecido apenas como Mo, é um cientista extraordinário especialista em robótica, que nessa época cria robôs com diversos propósitos para a humanidade. E a sua empresa, MoCo, tinha muito prestígio. Só que ele também tinha um rival, o Hugo, que assim como ele criava robôs, mas ele tinha uma visão muito mais egocêntrica do negócio, ficando conhecido por criar cópias genéricas, como por exemplo a Seagull, que seria inspirada no próprio Amo. Ela inclusive ficaria bem famosa e provavelmente é o que alavancou a empresa do Hugo. Porém, tudo indicava que uma guerra estava prestes a chegar, e não sabemos qual foi a relação dessas empresas com a criação de armamento bélico. Porque mesmo o Mo criando os robôs por paixão, também veremos que ele participou de projetos como os Domos do Reino de Marte e também os Gigantes de Fogo, que são armas do Reino de Fogo. E o Hugo basicamente age por interesse próprio. Inclusive teorizam que ele poderia estar envolvido com a criação da bomba que libertaria o Lich. Porém, enquanto tudo isso estava sendo arquitetado, Marceline Abadir vivia os seus primeiros anos de vida junto com a sua mãe. Ela que de forma um tanto misteriosa é filha dessa humana com o demônio governador da noitosfera, Hanson Abadir. E ela não tem tantas memórias da sua infância. Lembra que as duas viviam no trailer e que em algum momento elas fizeram uma viagem para a praia. A Marceline guarda essas fotos em um pendrive, porém ele acaba sendo corrompido e ela acaba até esquecendo disso. Uma das poucas memórias felizes que ela iria ter da sua infância, porque momentos terríveis estavam para chegar. Como já dissemos, nesse período a magia está extremamente enfraquecida. Porém, os elementais se conheciam e acabavam se encontrando de vez em quando. E mesmo com os poderes fracos, eles começaram a ter visões de um cataclismo iminente, de que logo aquele mundo iria sucumbir com a chegada do Lich. E assim como na época de Evergreen, a elemental de gelo Patience achava que eles deveriam sobreviver àquilo, mas nenhum dos outros elementais concordavam com ela. E o seu plano egoísta seria se congelar no fundo do mar antes que qualquer coisa acontecesse. O mundo agora começava a perceber uma guerra que crescia cada vez mais rápido. O Simon percebe isso, inclusive anota no seu Enchiridion. A Elise fica cada vez mais desesperada de como ela vai conseguir proteger a sua filha. E o Hugo, percebendo que o resultado de tudo aquilo seria catastrófico, começa o seu plano para a evasão da Terra. E assim a guerra chega no seu auge, com a explosão das bombas nucleares, principalmente a que trouxe de volta o Lich, e também uma misteriosa explosão elétrica que sugou uma parte gigantesca da Terra. E o resultado de tudo isso foi a criação de um mundo pós-apocalíptico. A grande maioria da população acabou morrendo instantaneamente, pois podemos ver muitos esqueletos que estavam fazendo as suas tarefas diárias. Outros muitos foram infectados com a radiação, e ainda essa bomba trouxe uma gigantesca elasticidade para a Terra, fazendo com que a magia voltasse e que criaturas de diversas partes do multiverso tivessem acesso àquele mundo. Dessa forma, quem conseguiu sobreviver a tudo isso, além de lutar contra a escassez de recursos, também tinham que sobreviver a diversos monstros e perigos. E este era o cenário da Marceline com a sua mãe Elise. As duas sobreviveram. Ela sabia da existência de um bunker com outros sobreviventes, só que o motorhome delas acabou quebrando e elas tiveram que viajar e sobreviver pelo deserto. Inclusive, foi só pelo poder herdado do seu pai que a Marceline conseguiu protegê-las
vítimas do ataque de um lobo mutante. Porém, a Elise estava com uma doença muito avançada, talvez pela radiação. Ela escondia isso da Marceline, mas ela estava tão mal que ela não conseguiria chegar até aquele bunker, pedindo que ela fosse na frente que logo ela alcançava. Só que isso nunca aconteceu. Logo antes de morrer, ela deixa uma mensagem de voz para Marceline, e ela, ao chegar lá no bunker, se depara com um monte de cadáver. Ninguém mais estava vivo, e ela infelizmente nunca recebeu a mensagem da sua mãe, porque o telefone era muito alto para ela e aquela mensagem ficaria ali por 1000 anos. Então a Marceline agora começaria a viver sozinha ali, criando amigos imaginários, fazendo músicas, brincadeiras, mas no fundo ela estava completamente sozinha e desesperada. Provavelmente os seus poderes ajudaram a sobreviver por um tempo. E a mesma coisa aconteceu com Simon, que usou o poder da coroa para conseguir sobreviver a tudo isso. Enquanto ele estava explorando as ruínas de uma cidade na costa oeste do que costumava ser os Estados Unidos, ele se depara com uma pequena menina perdida, Marceline Abadir. Nessa época ela tinha apenas 5 anos de idade e estava ali sozinha. Simon está com a sua transformação da coroa em um nível muito avançada, com a pele azul e cabelos brancos compridos. E ela, tadinha, está com muito medo, confusa e sem saber o que fazer. Então Simon só pensa na hora em alguma coisa que possa ajudá-la a trazer algum conforto. Nisso ele vai até uma loja de brinquedos destruída e encontra um ursinho e dá para ela. Pode parecer um gesto simples, mas foi uma das coisas mais importantes na vida da Marceline. Ela nomeou o ursinho como Rambo e guardou ele por mais de 1000 anos como um dos seus objetos mais preciosos. E junto a Marceline também estava um bilhete da sua mãe, que dizia o seguinte: quem quer que ache a Marceline, por favor, cuide dela. Seu pai é Hanson Abadir. Quando ela for velha o suficiente, achará o caminho de volta. Por favor, mantenha o meu bebê a salvo. Não posso mantê-la comigo. Por favor, me ajude. Seja o que for que aconteceu com a sua mãe, com certeza foi algo tão inevitável, tão sério, que ela precisou simplesmente deixar para trás a pessoa que ela mais amava nesse mundo, a sua filha. E eu espero muito que a Obsidian eles deem essa resposta. Então vocês aí do futuro me digam o que aconteceu. E o Simon decide então cuidar da pequena Marceline e guarda o bilhete da sua mãe, esperando que ele possa usá-lo para encontrar o seu misterioso pai. Desde então, eles começam a desenvolver uma relação muito forte de amizade. Simon tenta sempre manter o bom espírito, mesmo vivendo em um mundo em que parece impossível ter uma perspectiva positiva, seja fazendo piadas enquanto procuram alimentos no lixo, ou enquanto usa sua imaginação para fazer uma televisão há muito tempo quebrada, habitar personagens que alegravam o dia dos dois. E assim, eles criaram um estilo de vida muito rudimentar, porém o suficiente para eles conseguirem sobreviver, sempre mudando de abrigo e fugindo de criaturas verdes que foram nomeadas pela Marceline como Users. E eles são também o principal motivo pelo qual Simon ainda necessita utilizar os poderes da sua coroa, vendo que continuando assim ele logo perderia completamente a sua sanidade e deixaria a Marceline sozinha. Ele começa a estudar os comportamentos dos Users, mapeando rotas e procurando um lugar seguro onde possam se estabelecer por um tempo maior. Ele consegue encontrar um hotel e lá eles ficam por um bom tempo. Como um grande estudioso, Simon se esforça para dar uma educação básica para Marceline, mesmo com o fato do seu estado mental continuar piorando. Ele lutou contra isso para dar pelo menos um futuro digno para ela. E ao contrário do esperado, ela ama aprender, e esse período foi muito importante para os dois, como podemos ver pelas palavras de Simon em seu diário. Marceline é a garota mais doce, engraçada, esperta e querida do mundo. Eu tenho muita sorte de ter encontrado-a. Preciso continuar bem por ela. Ela me deu um sentido, algo para viver. Eu faria qualquer coisa para protegê-la. Tudo. Ela precisa de mim e eu preciso dela. E assim, 3 anos se passaram. O Simon ainda teve que usar a coroa algumas vezes para lutar contra todo tipo de ameaça. Com a queda da bomba, a magia voltou e a barreira entre os mundos ficou muito mais fraca e muitos seres começaram a habitar ali. Tudo poderia ser
uma ameaça para eles. O Simon não sabe exatamente o que irá acontecer com ele, mas sabe que a qualquer momento ele pode deixar Marceline sozinha. Então, ele pensa em um último plano, seguindo o antigo bilhete com o nome Ransom Abder. E enquanto a coroa o seduz com seus sussurros, ele luta para conseguir informações que possam ajudar a encontrar tal ser. A volta da magia ao mundo também possibilitou a conexão da Terra com as outras dimensões. Então, um dia ele avistou um misterioso ser e o seguiu para tentar descobrir algo. O ser diz que vive em uma dimensão chamada Noitosfera, e quando Simon pergunta sobre o nome Ransom, ele foge desesperado, desenhando um rosto estranho e jogando leite sobre ele, abrindo o portal para a Noitosfera. Isso intrigou Simon e ficaria gravado em sua mente por muito tempo. Agora, com a mente muito, mas muito debilitada, a consciência de Simon vaga entre a sanidade e a loucura. Sua transformação estava quase completa, sua personalidade de regelado estava cada vez mais presente, começando a chamar a Marceline de Gunther inúmeras vezes. Mais um resquício do desejo original resgatado de milhões de anos atrás. Preocupada, mas acostumada, Marceline escreve sobre essas mudanças no antigo diário de Simon, que agora é dela. E é desse diário que eu estou pegando essas informações adicionais, elas fazem também parte da história. E nele ela diz o seguinte: o Simon disse que nós temos que ir agora. Ele disse que a coroa falou que coisas ruins vão acontecer e que temos que ir para as montanhas. Ele disse que temos que pegar tudo e deixar a cidade agora. Avisado pela coroa que algo ruim estava por vir, os dois fogem para a montanha, e essa foi a jornada mais difícil e estressante dos dois, apesar da Marceline descrever como um dos seus melhores momentos com ele. Talvez por saber que logo o perderia e por passar tanto tempo convivendo com alguém fora de si, cada momento de lucidez do Simon ela aproveitava ao máximo. Foi realmente tempos muito emocionantes. Eles fugiram sem saber, mas quando finalmente se estabeleceram em uma caverna, a coroa que estava alertando ele tanto e tanto finalmente se acalmou, e o que parecia uma fita negra no horizonte foi crescendo até revelar uma onda gigantesca com 300 metros de altura, que consumiu toda a cidade, que por muitos anos foi o abrigo para os dois. Simon já estava quase partindo, sua mente estava quase tomada e já estaria se não fosse pela Marceline, que foi a sua maior motivação para ele continuar. Porém, a sua presença perto dela estava se tornando mais uma ameaça do que uma proteção. Seu poder estava incontrolado e a coroa constantemente falava para ele partir para o norte, e Marceline não poderia segui-lo. Então, ele usou seus últimos vestígios de lucidez para conseguir ajudá-la. Explicou todas as suas teorias de quem ela poderia ser e da onde ela pode ter vindo. Ele fala para ela da sua natureza meio humana e meio demônio, mas sem usar a palavra demônio para não magoá-la. E que seu pai provavelmente era um grande governante de um submundo conhecido como Noitosfera. Em um abrigo improvisado, Simon grava o último dos seus vídeos, onde ao fundo vemos Marceline ajeitando o trenó do lado de fora. Quando Simon termina de gravar e vai para fora, ela implora para que ele não vá. Lá no fundo ela entende a ameaça que ele representa e os motivos de ele ir embora, mas isso ainda parte muito o seu coração, afinal agora ela estaria sozinha. Seu melhor amigo está deixando-a para sempre. Simon tenta enxugar as lágrimas da Marceline com seu dedo, mas ele acaba congelando-a, fazendo um corte em seu rosto. Então ele entra em uma espécie de pânico e tenta partir rapidamente antes que machuque-a de novo. Simon pula no trenó e murmura seu último adeus. Marceline tenta segui-lo, mas cai no chão chorando e implorando que Simon volte. Mas não há mais nada que ela possa fazer. Ele luta contra suas próprias lágrimas e pro norte ele foi.
mas mesmo assim ele voltou a ter contato com ela por meio de cartas, que contavam sobre a sua última missão, encontrar Hanson Abadir e avisá-lo sobre sua filha perdida na esperança de que ele pudesse resgatá-la e cuidar da Marceline. Ele diz o seguinte: querida Marcy, se você está lendo isso, nosso tempo juntos acabou. Sinto muito ter feito você assistir a minha alma se esvair. Não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido lidar com a pessoa perigosa e insana que me tornei. Mas creio que essa carta irá me redimir de alguma maneira. Estudando cada vez mais e mais os rituais antigos, com a ajuda da memória que guardou do dia em que aquele ser criou um portal, ele consegue finalmente reproduzir aquele ritual. E ele escreve para ela: eu consegui, Marceline! Eu completei o ritual! O portal se abriu, um rasgo entre as dimensões apareceu. Eu vi Hanson e ele me viu. Cada um de nós olhando um para o outro entre aquele estranho rasgo na barreira que separam os dois mundos. E assim, Simon conseguiu completar a sua última missão, antes de perder completamente a sua sanidade e construir o seu reino de gelo no norte, onde viveria por 1000 anos. Porém, infelizmente, todo o seu esforço foi meio que em vão, porque Hanson Abadir era um completo babaca. Talvez pela sua própria natureza demônio, ele não sabe nada como ser um pai, e a presença dele acaba mais machucando a Marceline do que qualquer outra coisa. Só que na sua primeira visita, ele acaba deixando um machado para ela, e apesar de tudo, isso significaria muito. Aquele machado se transformaria em um baixo e a acompanharia por 1000 anos. E aqui começaria a sua jornada para proteger os humanos e combater os vampiros. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Temos muita coisa para falar ainda, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar essa série de vídeos. Infelizmente esses vídeos estão chegando para pouquíssimas pessoas, então se puder me ajudar compartilhando ele, eu ficaria muito agradecido. Deixar um like e um comentário também me ajuda demais. Beleza? Então muito obrigado, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!